Nós estamos ministrando sobre o tema Jesus e as multidões, a estação da semeadura. Semana passada falamos sobre o tema a dor de uma viúva. E hoje nós vamos meditar em Marcos capítulo 10, versículos 46, por favor. Marcos 10, 46, por gentileza. Quem abriu, diga amém. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Diz assim a palavra do Senhor: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo que já aconteceu nesse lugar. Obrigado pela adoração. Obrigado, Senhor, pelas intercessões dos santos. Obrigado, Senhor, pela consagração dos dízimos e ofertas. Que o Senhor mova essa igreja à fidelidade a cada dia. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos o privilégio de abrir as Sagradas Escrituras num país livre para fazermos isto e ouvir a sua voz e sermos iluminados pelo Santo Espírito Santo, esse Espírito de poder que impacta a nossa vida. Faça, Senhor Deus, com que essa multiforme obra alcance cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, segundo suas necessidades. Fale conosco, Senhor. Usa a minha vida, que eu seja tão somente o mensageiro, mas o que prevaleça neste lugar seja a tua mensagem, a tua palavra. E que seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A história deste cego, conhecido como cego Bartimeu. Bartimeu é uma palavra aramaica que significa filho de Timeu. Para mim, é um projeto de alguém que tem todos os requisitos para viver uma vida de desespero. Se não, veja, no versículo 46 e 47, nós percebemos claramente pelo menos 4 aspectos, condições deste cego que nós lemos a respeito dele e o encontro com Jesus, que nos chama a atenção e que mostra o quadro tétrico, o quadro de desespero, o quadro de desesperança deste homem. Primeiro, a sua condição física. A palavra de Deus diz, nesses 2 versículos que nós estamos expondo, verso 46 e 47, que era um cego. Era um cego não de nascença. Era um cego que tinha tido ainda uma visão e agora estava cego. É tanto que Jesus, quando olha para ele, diz: que queres que eu te faça?
E ele então responde: que eu torne a ver. Então a condição deste cego era de uma limitação quanto à sua visão. O segundo aspecto que me chama atenção ainda quanto ao seu estado físico e a sua condição, é que o texto diz que ele estava à beira do caminho. Então, se ele estava à beira do caminho, à porta de Jericó, é porque ele vivia certamente de mendicância. Então, o quadro deste cego era de total dependência. Ele precisava de apoio, de auxílio, para que estivesse naquele lugar. A segunda condição que esse texto nos fala, se você ler o versículo 46 e 47, é quanto à sua condição social. Ele estava à beira do caminho, e ao estar à beira do caminho, ele esmolava, ele vivia de esmola. Então a condição deste homem era uma condição como tantos que estavam nos tempos, ou no tempo de Jesus, na vida diária de Jesus, de gente que vivia à margem da sociedade. Não só viúvas, não só os pobres, os órfãos, mas aqueles que tinham fragilidades e limitações físicas. Então este cego, ele estava à margem, era a sua condição social. Mas há uma terceira condição social, se você observar o versículo 46 e 47. Ele tinha uma situação que, ao contexto que nós estamos lendo, a gente chega à conclusão que era um homem que tinha também um problema profundamente existencial. Havia uma crise existencial na alma deste homem. É tanto que quando Jesus sai de Jericó com uma grande multidão, o texto sagrado diz claramente de que ele ouve o tropel de uma grande multidão e ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eles disseram: pare de incomodar o mestre. E ele continua insistentemente, na sua persistência: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então era alguém que tinha um sôfrego de alma, era alguém que vivia com uma profunda necessidade de ser curado. Mas há uma quarta condição nesse texto. A quarta condição era que este cego de Jericó vivia num desespero também por causa de uma condição espiritual. Quando Jesus o encontra e ele é encontrado por Jesus, e Jesus interpela-o dizendo: que queres que eu te faça? O texto sagrado diz que eu torne a ver, e Jesus então diz: vai, a tua fé te salvou, você está curado. Mas mais do que ser curado fisicamente, Jesus disse claramente ao coração daquele homem que ele precisava de salvação, que não bastava apenas ter o livramento, a cura prodigiosa de Jesus em fazê-lo a voltar a enxergar, mas também Jesus perscrutou a alma daquele homem. Então esse homem que está à beira do caminho é um homem que tinha suas limitações físicas, tinha uma condição que vivia à margem da sociedade, tinha uma crise profunda na alma, e tinha um desespero. Por quê? Porque ainda não tinha tido um poderoso encontro com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Meus irmãos, minhas irmãs, eu me identifico com este cego. Talvez você que está aqui hoje, que veio aqui em busca de uma palavra de Deus para o seu coração, talvez em algum aspecto você se identifique com esse texto, se identifique com este cego. Porque nenhum de nós, irmãos, passa despercebido do olhar de Deus quando Ele olha verdadeiramente para a alma, para o nosso coração. E é possível que alguém aqui esteja com uma crise emocional profunda, é possível que alguém esteja com uma enfermidade que aos olhos humanos é impossível ser curado, é possível que alguém esteja com uma luta espiritual profunda no coração.
em busca de resposta para um coração que está vazio e que precisa de Deus. Eu não sei qual é a sua condição, mas uma coisa eu sei, que a palavra de Deus jamais volta vazia. Mas eu quero que você pense comigo nesse texto. Este cego, ele está à beira do caminho, e então ele ouve um tropel, uma multidão saindo da cidade de Jericó. E aquela multidão que está saindo com o Rei dos Reis, está saindo com Jesus. E Jesus está ali saindo de Jericó para a sua última caminhada, para a sua última trajetória. Jesus está indo para a sua última Páscoa. Jesus está indo para Jerusalém. De Jericó a Jerusalém são 25 quilômetros. Jericó está a 1.000 metros abaixo do nível em relação ao mar, em relação a Jerusalém. E então é uma subida. E essa multidão está indo. E Jesus, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que sonda os nossos corações, aquele que tem o conhecimento de todas as coisas, aquele que é também onisciente, aquele que é onipresente, aquele que é onipotente em termos de atributos, enquanto a sua própria natureza, de ser 100% Deus e 100% humano, ele sabe que ele está indo para Jerusalém, e ir para Jerusalém significa claramente de que ele estava indo para ser preso, não somente preso, mas também para ser julgado, e não somente julgado, mas também ser condenado, e não somente ser condenado, mas ser levado à cruz do Calvário. E nesse propósito, Jesus está indo, e uma grande multidão está indo também. Certamente parte dessa multidão está indo porque querem também celebrar a Páscoa em Jerusalém. Outra multidão talvez estejam curiosos por terem vistos e presenciado tantos milagres de Deus, sinais, prodígios extraordinários. E outras porque realmente eram discípulos de Jesus e tinham entendido que o reino de Deus estava ali acontecendo no meio deles. E quando Jesus sai, diz o texto sagrado, que esse cego, em desespero, houve um tropel, houve um barulho, houve um mover de gente falando, gente cantando, gente celebrando, gente totalmente em perplexidade de alma, essa gente toda, e ele então começa a gritar. Você já pensou nisso? Que cena! E quando a gente olha para esse encontro lindo que acontece de Jesus com este cego, 3 aspectos, 3 lições me são claras nesse texto, e para você que está aqui conosco hoje. A primeira lição que a gente pode entender desse texto é que Jesus, ele quer ouvir o seu clamor. Jesus quer ouvir o seu clamor. E eu quero que você vá para o texto comigo agora e observe, por gentileza, versículo de número 47. Versículo 47 e 48 nos falam, traz essa narrativa. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em várias passagens bíblicas, esta palavra clamor tem um significado extremamente relevante. Clamor, ou a ideia de clamar, é uma ação de inconformismo contra qualquer estrutura perversa, maligna e escravizadora. A ideia aqui de gritar é a ideia realmente de clamar. Bartimeu clamou,
Ele clamou a Deus. Havia no coração desse cego uma santa inconformação, um desejo de ter um encontro real com Jesus, porque ele teve ciência de quem estava passando ali é Jesus. A cena talvez seja essa: ele ouve um tropel, ele ouve um barulho, ele ouve gente andando, ouve uma multidão, ele pergunta o que está acontecendo, ele diz: olha, quem está passando por aqui é Jesus, o Nazareno. E quando ele ouve isso, ele clama: Jesus, filho de Davi, Jesus, Messias, Jesus, ungido de Deus, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E as pessoas diziam: cala a tua boca, fecha a tua matraca, para de ficar gritando, eu não estou aguentando. Irmãos, eu não sei você, mas você ter alguém do seu lado gritando no teu ouvido, imagina isso, irmãos. Alguém já se sentiu assim, importunado por alguém gritando no teu ouvido? Se você já teve vontade de dizer: Senhor, promove essa pessoa para a eternidade, não levante a mão, não. Eu vou contar uma para vocês aqui. Em uma das viagens que nós fizemos para Israel, nós passamos por Paris. E, irmãos, não adianta vocês acharem que não, mas tem um monte de gente que gosta de futebol. Inclusive, talvez alguém hoje aqui já esteja olhando na internet quanto que foi, quem ganhou, quem perdeu. Cuidado, irmão, já estou te avisando. Isso aqui não é revelação não, é revelamento mesmo. Mas aí eu disse: vou assistir um jogo de futebol. E reunimos um grupo de irmãos e nós fomos assistir um jogo de futebol. Era Nápoles e Paris Saint-Germain. E nós fomos. E eu, irmãos, inventei de sentar na torcida do Nápoles. Eu não sei se alguém tem família italiana aqui, levanta a mão. Vocês sabem como é que funciona. Os decibéis são altíssimos. E aí Deus colocou uma pessoa do meu lado, um torcedor do Nápoles, que gritava, e quando o Nápoles ia, ele gritava: não quer, e tal. E eu não vou falar aqui os palavrões, né, irmão? Tal. E aquela coisa toda, e eu ali, querendo assistir o jogo. Eu estava assistindo o jogo. E ele gritava, e uma hora, irmãos, ele virou para mim e falou: saiu o gol, e eu com ele aqui. Irmãos, sinceramente, a minha oração é: Senhor Deus, volta agora e leva esse homem. Eu fico imaginando essa cena, a cena deste cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão toda ali, e Jesus naquela multidão. E um certo momento, Jesus para. Ele para e a multidão para. E quando ele para, Jesus então diz: traga-o a mim, traga-o aqui. E eles vão chamar o cego gritante, o cego insuportável. E eles chegam e dizem assim: o mestre está te chamando, levanta-te. Irmãos, quando ele ouve essa palavra, levanta-te, ele dá um pulo, pega a capa dele e vai estar com Jesus. A palavra levantar é a mesma expressão da semana passada, quando nós usamos quando Jesus disse para aquele jovem que estava no caixão da viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, quando Jesus disse para aquele jovem: eu te mando, levanta-te. A palavra levantar é a palavra grega egeiro, que significa sai da inércia, sai da morte e vem para a vida.
O que aquela palavra tão forte, tão poderosa, de que quando os discípulos disseram, o mestre te chama, levanta-te, é essa mesma palavra, ergue-te, sai da inércia, sai desse espírito de morte, sai dessa decretação da falência da tua vida, levanta-te, o mestre quer falar contigo. Meus irmãos, Jesus ouviu o clamor daquele cego. Assim como nós encontramos em Êxodo capítulo 3, no versículo 7, quando Moisés leva um rebanho para cuidar no Monte Horebe, e apacentando aquele rebanho, surge ali um arbusto, uma sarça, e no meio da sarça está ali um fogo ardente que não se consumia. E de uma maneira teofânica, ou seja, Deus se revelando, Deus se manifestando através de circunstâncias, objetos ou qualquer outro tipo de elemento que Ele queira se manifestar. O texto diz que o Senhor fala: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é o quê? É santo. E na conversa que o Senhor tem com Moisés, no versículo 7 diz: Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor. Quero dizer para você, meu amado, que Deus está vendo a sua aflição, que Deus está ouvindo o seu clamor. Grite: Jesus, filho de Davi. Qual é a luta, qual é a dificuldade, qual é a situação, qual é aquela batalha que você trava dentro de você entre a nova natureza e a velha natureza, o novo homem e o velho homem, aquilo que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, Paulo falando aos Gálatas no versículo 16: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei o desejo da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, são opostas entre si. Ou seja, você que vive nesse dilema, nessa luta desesperada por uma libertação, por uma transformação de vida, você que chegou aqui com desespero de alma, você que chegou aqui com uma situação de enfermidade, você que chegou aqui com um vazio no coração, eu quero dizer para você: clame a Deus, porque Ele está aqui. Deus quer ouvir o seu clamor. A segunda lição que nós podemos tirar desse texto é que Jesus se importa com a sua dor. Jesus se importa com a sua dor. E eu quero que você observe comigo o texto no versículo 49. Diz assim o versículo 49: parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta, Ele te chama. Você já pensou ainda com a cena de Jesus tendo esse encontro com o cego de Jericó? A Bíblia diz que Jesus parou. Ele parou. Sabe, muitas vezes nós nos sentimos pessoas invisíveis. Muitas vezes, na nossa invisibilidade, por causa de uma dor, de um sofrimento, alguma coisa, a gente está no meio da multidão. Muitas vezes a gente pensa, e isso vem na nossa mente, no sentido de que Deus tem tantas situações para resolver, tantos problemas maiores do que os meus, de pessoas que estão sofrendo. Por que Deus vai se preocupar com os meus problemas? Tanta gente passando lutas nos leitos de hospitais, nas UTIs, tanta gente acamada em casa, aguardando simplesmente o estado final da sua existência aqui. Por que Deus vai se preocupar com o meu problema? Saiba de uma coisa: isto não é de Deus, porque Deus se preocupa com cada um de nós. Ele se importa
com a sua dor. E não existe dor maior, dor menor, no sentido, em termos de dimensionarmos o comportamento de fulano, de Beltrano ou de Cicrano. A dor é nossa. Então você talvez tenha uma dor aqui dentro, e você está dizendo, não passa. Mas talvez você hoje esteja à beira do caminho, e talvez você nunca tenha dito para Deus verdadeiramente, Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha alma. Quando a gente faz isso do fundo do nosso coração, com toda a sinceridade que existe dentro de nós, acontece algo. Jesus para, e Ele então chama você. Jesus está chamando você para um particular hoje aqui, meu irmão. Sabe aquele compartilhar de confronto? Sabe aquela conversa que você vai ter daqui a pouco de oração com Ele? Que Ele vai perscrutar sua alma e você vai abrir seu coração verdadeiramente, rasgar, fazer com que as ranhuras do pecado sejam totalmente dissipados e dissipadas. Deus se importa com a sua dor. Deus se importou com a dor deste homem. Você acha que no meio daquela multidão não tinha um monte de gente desesperada? Você acha que no meio daquela multidão não tinha um monte de gente que precisava ser curada? Você acha que no meio daquela multidão não tinha um monte de gente com crise profunda na sua existência? Você acha que no meio daquela multidão não tinha gente com tantas dores no coração? Sim, querido. Mas Jesus parou pelo e por aquele cego de Jericó. Por quê? Porque ele clamou. E ele clamou do fundo do coração. Pastor, então se Deus não... Meu amado, Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer fazer, mas tem um momento na nossa vida que é um momento de conserto, para a gente seguir em frente e não olhar mais para trás, olhar para o passado, para aquilo que nós fizemos. Tem gente que carrega uma sombra do passado nas costas e continua vivendo, olhando para o retrovisor da sua história de fracasso, de derrota e de não prevalecer diante das circunstâncias. Ei! Pare de ficar olhando para trás. Jesus parou, Ele quer ouvir o seu clamor, e quando você clamar verdadeiramente, Ele vai ouvir o seu clamor, e você vai seguir em frente, você vai se levantar, você vai se erguer, você vai colocar a capa, e vai ao encontro de Jesus, dizendo, Senhor, eu vou andar contigo. Esse Jesus, Ele quer ouvir o seu clamor, Ele se importa com a sua dor. Mas esse texto também nos ensina que Jesus quer o seu melhor. Quer o seu melhor. Eu quero que você observe comigo, versículos 50 e 52. Diz assim: perguntou-lhe Jesus, depois que o cego lançou sobre si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Jesus pergunta, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Jesus quer o melhor para as nossas vidas. Jesus deu o melhor para aquele cego. O melhor para aquele cego não foi somente, simplesmente ele tornar a ver, a enxergar. Mas Jesus perscrutou a alma daquele cego e disse, a tua fé te salvou, o teu clamor, o teu desejo, aquilo que estava em você. A gente sabe, irmãos, que nós não temos força por nós mesmos, porque quem levantou aquele cego foi o Senhor Jesus. É assim conosco também.
Se você tiver algum ímpeto de coração, é porque o próprio Espírito Santo já está operando em você através da sua maravilhosa graça. É isso que está acontecendo nessa noite. É o Espírito de Deus. João escrevendo em 1 João capítulo 5, 4, versículo 19, ele diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então Jesus lhe ama. Antes de você reagir, antes de você se olhar, ele já te olhou, ele já percebeu você, ele está ao seu encontro, tocando na sua alma, não simplesmente para curar uma ferida, não simplesmente para curar uma doença que aos olhos humanos é impossível de ser curado, não somente isso, porque ele é poderoso para fazer no ordinário e no extraordinário, mas ele quer, acima de tudo, salvar a sua alma, salvar a nossa alma. E esse cego foi salvo. Jesus quer o seu melhor. E por que eu digo isso? Porque o diabo quer o seu pior. Por que eu digo isso? Porque o diabo quer ver você na sarjeta. Por que eu digo isso? Porque o diabo quer que você fique à margem, na estrada, à beira do caminho, totalmente desalentado. Por que eu digo isso? Porque o diabo colocou na sua mente, no seu coração, talvez um desejo suicida. Por que eu digo isso? Porque talvez o diabo tenha colocado e segredado na sua mente, no seu coração, um desejo mórbido de viver totalmente na lama do pecado. O diabo quer o seu pior, mas Jesus quer o seu melhor. O seu melhor. Ele veio para lhe dar vida e vida em abundância. Ele veio para transformar a sua vida, ele veio para lhe reconciliar, ele veio para regenerar você através do Espírito Santo de Deus, ele veio para fazer com que você tenha na sua mão, claramente tenha consciência que na mão do Senhor está o seu nome. Ele já escreveu o seu nome no livro da vida. O que eu estou falando aqui, Deus já está operando na sua vida, meu irmão. Ele quer o seu melhor. Isso não é palavra de efeito. Isso não é autossugestionamento, porque quando a gente contempla aqui o melhor de Deus na vida deste homem, era a salvação. Eu quero convidar você hoje aqui a ter esse tempo. Eu quero concluir esta mensagem. E a conclusão dessa mensagem hoje é: qual é a condição que você está aqui hoje? Qual é a sua condição, meu amado, que está assistindo e participando do culto pela internet? Qual é a sua condição? Como você está? Qual é, meu irmão, a sua situação? Jesus sabe qual é. Talvez seja algo físico, talvez seja algo emocional, psíquico, existencial. Talvez seja algo que você se sente na sarjeta, sentindo a pessoa mais terrível do mundo. Talvez você ainda não tenha tido o real encontro com Jesus, verdadeiramente, e que continua à beira do caminho, que não tem convicção de salvação, de eternidade. Talvez Deus possa fazer isso hoje aqui na sua vida. Mas talvez você que esteja vivendo uma vida dissoluta, um filho de Deus, uma filha de Deus, talvez você esteja vivendo um tempo de frieza espiritual. Eu não sei qual é o que te agoniza dentro de você. Uma coisa eu sei: todos nós temos um calcanhar de Aquiles, e é tão bom quando a gente coloca diante do Senhor e fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ah, irmãos, hoje grite isso na sua alma, no seu coração, porque Deus tem esse poder de fazer e transformar, e fazê-lo não somente enxergar com esses olhos, mas que você possa ver com os olhos espirituais nessa noite. Que Deus abençoe sua palavra, e que seja assim em nome de Jesus. Amém?
eu quero orar com você agora. Eu quero que você curve a sua cabeça. E nós vamos fazer uma oração hoje. Hoje eu não vou convidar para você vir à frente, mas eu quero que você entenda o que eu vou falar com você que está aqui hoje. Pode se colocar em oração e se coloque na condição, porque eu estou me colocando nessa mesma condição. Mas eu quero fazer um convite. O convite é você orar conosco hoje, aqui. Você que ainda não tem convicção, você nunca abriu seu coração assim, você não tem clareza ainda da sua salvação, você que está aqui, você que está nos assistindo. Se Cristo voltar agora, ou se você for chamado para a eternidade, você tem convicção de salvação? Jesus disse para esse cego: a tua fé te salvou. Essa fé, na verdade, foi imposta por Jesus no coração daquele homem.